Saudação de paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma lição da revista Betel, cujo comentarista é o pastor Adriel Gonçalves, da Assembleia de Deus Ministério Madureira, do estado de Minas Gerais. Enfim, chegamos na lição de número 10 do nosso segundo trimestre, cujo tema é Rendendo Graças ao Senhor. Apesar de estarmos aqui num ambiente provisório, rápido, né? Vamos ao que interessa, que é o conteúdo da lição. O texto áureo da lição está em Salmo de número 118, verso de número 1, que diz: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A verdade aplicada diz: Rendei graças ao Senhor em todo o tempo. É um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. E os objetivos das lições, como sempre, são três. O primeiro é apresentar as características do Salmo de número 118. Segundo, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus. E, por último, mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. O texto de referência para a leitura em classe, seja ela presencial ou online, está em Salmos número 118, os versículos alternados, né? Saber do versículo 1 a 2, 5, 22, 27, 28 e 29. Mas antes de irmos para a nossa introdução, gostaria de pedir você que já nos acompanha aqui no canal, principalmente aí você que gosta do conteúdo bíblico, que está sempre aqui por causa da pré-aula da nossa revista. Então já deixa o seu like, você que está passando pela primeira vez. Gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber aí as notificações de vídeos novos, tá bom? E vamos para a nossa introdução. O Salmo de número 118 é mais um salmo de Davi e se percebe a sua alegria de ver os planos de Deus se cumprindo nele. O seu jeito especial de orar é para nós um modelo de oração e confiança em Deus. Então, se você não sabe como orar, né, se você tem essa desculpa, eu não passo tempo em oração porque eu não sei orar, seria muito bom você meditar e ter o hábito de ler os salmos. Isso vai te ajudar muito no seu desenvolvimento para falar com Deus, tendo sempre temor diante dele e também reverenciar a sua santidade. Então leia bastante os salmos, que as palavras dos salmos no momento da sua oração vai soltar dos seus lábios e isso vai te ajudar a ter muita facilidade ao falar com Deus. Agora vamos falar aqui na introdução ainda sobre uma curiosidade muito boa que você deve anotar aí do Salmo de número 118. A Bíblia possui 1189 capítulos. Antes do Salmo de número 118 existe 594 capítulos e depois do Salmo de número 118 também existe mais 594 capítulos. Ou seja, 594 mais 594 é igual a 1188. Logo, aprendemos que o capítulo 118 está no centro da Bíblia, onde encontramos o versículo central, que é o versículo de número 8, que diz: é melhor confiar em Deus do que nos homens. Uma grande lição para a gente aprender aí, né? E já que falamos sobre uma curiosidade bíblica, permita falar um pouco mais sobre algumas curiosidades bíblicas que está no livro de Salmos. Isso mesmo, o livro de Salmos está recheado de curiosidade bíblica. E já que você está com caneta e papel, anota aí, porque também vai ser muito bom você passar essa informação para os seus alunos. E se você for um aluno que está aqui para aprender, será muito bom também para você colocar nos stories do seu Instagram, do seu WhatsApp, e também de você trocar informação com os seus amigos e, quem sabe, tirar aquela onda que você sabe muito sobre o livro de Salmos. Então, anota aí, porque vamos falar sobre algumas curiosidades agora do livro de Salmos. O livro de Salmo é o maior livro da Bíblia, contendo 150 capítulos. Mas também o livro de Salmo contém o maior capítulo de toda a Bíblia, que é o capítulo de número 119. Mas ele também tem o menor capítulo, que é o capítulo de número 117, que contém 2 versículos apenas. Uma outra curiosidade bastante boa de se anotar é que o livro de Salmos contém 5 livros. E se você deseja aprender um pouco mais sobre estas 5 divisões que há no livro de Salmos, gostaria que você, no final desse vídeo, acessasse o link que está aqui na descrição do vídeo, que está lá no primeiro vídeo que a gente fez da nossa
a pré-aula. Então, vai te ajudar bastante aí você aprender um pouco mais acerca dessas divisões, caso você não tenha aprendido ainda. Uma outra curiosidade é que o Salmo de número 84 e o Salmo de número 122 são cântico de romagem ou cântico de peregrinação. Isto porque Deus deu a ordem para Moisés para que o seu povo fosse ao lugar de encontro estabelecido pelo próprio Deus 3 vezes ao ano para louvar e bendizer o seu santo nome, como vemos em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Ou seja, todas essas 3 vezes que o povo iam ao templo para louvar, bendizer o nome do Senhor, eles iam cantando o Salmo de número 84 e o Salmo de número 122, que é considerado o Cântico de Romagem. Uma outra curiosidade é que o Salmo de número 109, o versos 6 a 20, parece que não é uma boa leitura assim muito animadora para nós, pois ele fala de maldição. Porém, isto não é para nos desanimar na leitura, pois este salmo eram pronunciados para se tentar apressar a justiça sobre os inimigos e culpados, pois uma maldição só cumpriria se a pessoa era culpada e não se arrependesse, como vemos no livro de Números capítulo 5, versículo 18 a 28, e Deuteronômio capítulo 27, versículo 15 a 26. Uma outra curiosidade sobre o livro de Salmo é que Jesus, na última ceia, narrada em Mateus capítulo 26, versículo 30, cantou os salmos de número 113, 114 e o 118, que é o estudo que vamos fazer hoje, pois essas canções eram habitualmente cantadas durante a Páscoa judaica. Ainda na nossa introdução, vamos falar um pouco mais sobre o Salmo de número 118, capítulo utilizado para o estudo da nossa lição. Calvino, na sua introdução sobre o Salmo de número 118, comenta o momento exato em que este salmo foi escrito. Davi tinha sido apossado como rei e, consciente de que ele reinava para a segurança comum do seu povo, convida todos os filhos de Abraão a ponderar atentamente para esta maravilhosa graça. Ele também relata seus perigos e magnitude e os grandes livramentos do Senhor. Ele teria sido morto umas 100 vezes se não tivesse Deus maravilhosamente o socorrido. Pois nós sabemos que foi Deus que levou o rei a subir no trono e não sua própria política. Afinal de contas, ele nem tinha a tal política, e muito menos os favores dos homens. E mesmo sabendo da promessa de Deus de que ele se assentaria no trono, ele não usurpou em momento algum o trono que era de Saul. Davi é um grande exemplo daquele que deve esperar confiantemente no tempo de Deus, pois aquilo que ele prometeu, como diz o escritor dos Hebreus, ele é fiel para cumprir. Pois Davi tinha certeza de que seria estabelecido pelo próprio Deus, lembrando-nos de que era o projeto do Espírito Santo sobre a figura deste reino temporal para descrever o reino eterno e espiritual do Filho de Deus, assim como Davi representou em sua pessoa. Uma coisa é certa sobre os salmos de Davi. Ele sempre começa seus salmos com lutas e sofrimento, mas sempre os termina com palavras de vitória, de esperança e de que a luta continuará e no final Deus triunfará em seu favor. A expressão que está no versículo 1, 28 e 29, que diz: "Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre", é uma forma de demonstrar sua gratidão e também de Davi testemunhar de que, no meio de suas angústias e dores, não foi consumido. Por isso diz: "O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador". Há uma parte do Salmo de número 118 que é messiânico. Isso a gente vai falar bem lá no finalzinho, mas para a gente não quebrar aqui na introdução, preciso colocar isso aqui na introdução. O que não é incomum nos salmos escritos por Davi, visto que o rei é uma figura de Cristo. Sendo assim, seu reino poderoso e próspero representa um pouco do futuro e glorioso reinado de Cristo Jesus. Por isso, há um trecho desse salmo que é repetido nos evangelhos, como a gente encontra lá em Mateus capítulo 21, versículo 42, mas este não é apenas a única citação de um texto messiânico lá nos evangelhos. A gente, como eu disse,
Vamos ver isso mais à frente. Mas aqui em Mateus capítulo 21, versículo 42, Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Isso Jesus estava fazendo referência do Salmo de número 118, versículos número 22. E Davi encerra o Salmo de número 118 pedindo ao Senhor que faça prosperar o seu reino e que haja paz e crescimento e que o próprio Deus nunca o abandone. E agora vamos para o tópico. O tópico de número 1 diz: louvor como resultado da confiança. O Salmo de número 118 nos convida a louvar ao Senhor. A gente não pode esquecer que a lição passada, a lição de número 9, onde estudamos o capítulo de número 95 dos Salmos, só reforçando aqui, abrindo um parênteses, a gente fala capítulo por costume, pois se tratando de um livro poético, a gente sabe que se fala números e versos. Mas, como já temos esse costume, né? Fecha aspas. Então, o Salmo de número 95, assim como o Salmo de número 81, são salmos convidativos à adoração. Mas lembrando que todos os salmos são louvores a Deus, como já aprendemos desde a primeira lição, que salmos vem do hebraico terrilim, né, que significa louvores. Então, todos os salmos, querendo ou não, vai nos impulsionar a louvar e adorar a Deus. E na lição passada falamos um pouco sobre esse convite à adoração e louvor a Deus. E mostramos também ali 10 razões tiradas do Salmo 95 para adorarmos a Deus. Porém, eu gostaria de aproveitar este tópico 1 para falar um pouco da diferença e a importância de entendermos sobre música, louvor e adoração. A música por si só não traz benefício ao espírito do ser humano. Ela produz na alma emoções que vão levar ao ouvinte um estímulo a produzir o seu objetivo. E quem ouve, portanto, uma música composta por uma pessoa que não serve a Deus, está fadada a receber conselhos, mesmo sem perceber, que a levarão a práticas desagradáveis. Deus não criou o ritmo, melodias e harmonia, como dizem por aí. Deus criou os sons da natureza. O homem pegou a criação divina e inventou coisas a partir dela, como vemos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 21, onde vamos ver nesse texto que o filho de Lameque, chamado Jubal, foi um dos primeiros instrumentistas que aparece aí na Bíblia, né? Já o louvor significa elogiar, bendizer, falar bem. É uma exaltação verbal feita a alguém que é digna de admiração, porém, não necessariamente com música. Podemos louvar a Deus ou também uma pessoa que tenha importância espiritual para nós, como vemos nos textos seguintes. Um amigo ou um líder pode ser louvado, como vemos em 2 Samuel, capítulo 1, versículos 17 a 27. Esposo, marido, como vemos em Provérbios 31, 28 e em todo o livro de Cantares. Também vemos aí o companheiro de ministério que é louvado lá em Mateus capítulo 11, versículo 7 a 15, Romanos capítulo 1, versículo 8, ainda em Romanos capítulo 16, versículo 1 a 12, em Colossenses capítulo 1, versículo 7, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16 a 18 e também 2 Timóteo capítulo 4, versículos número 11. Com isso aprendemos que o servo do Senhor pode homenagear alguém, porém não com músicas compostas por pessoas que não servem a Deus, pois a inspiração é algo de extrema importância. Já a adoração é uma palavra que, em sua origem hebraica, significa reverenciar, beijar a mão, se prostrar. É um ato de extrema submissão que só pode ser feita a Deus, como vemos em Mateus capítulo 4, versículo 10. E quem adora pessoas, objetos, lugares, demônios ou inimigo é digno de total condenação, como vemos em Deuteronômio capítulo 11, versículos número 16. Porém, a gente precisa entender que nós fomos criados por Deus para adorá-lo com ou sem música, e não a sua criação, como bem ensina aí em Isaías capítulo 43, versículo 7, e o Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25. Tipos de adoração. Primeiro, houve um tempo que os homens, ainda imaturos espiritualmente, adoravam a Deus edificando altares de pedras e oferecendo animais mortos.
apontando para o que ocorreria com Jesus na cruz, como vemos aí em Hebreus capítulo 10, versículo 13, e Colossenses capítulo 2, versículo 17, que nos ensina que as coisas passadas são sombra daquilo que é o corpo de Cristo Jesus. E aí, sobre esses altares de adoração, a gente tem como exemplo de Abel, que está em Gênesis capítulo 4, de Noé, que está em Gênesis capítulo 8, versículo 20, Abraão, que está em Gênesis capítulo 12, versículo 7, capítulo 13, versículo 18, e Gênesis capítulo 22, versículo 9. Nós também vamos encontrar esse altar de adoração feito aí, né, um altar de pedra, na história de Isaac, em Gênesis capítulo 26, versículo 25, como também Jacó, Moisés, Josué, Gideão, Saul, Davi, Elias e outros personagens bíblicos. É importante frisar que Deus não aceitava esse tipo de oferta, como vemos aí em Salmos número 51, verso 16, Isaías capítulo 1, versículo 11 a 13, mas tolerava por ter um forte simbolismo profético, como vemos aí em Romanos capítulo 3, versículos número 25. E por isso, ele organizou como eles deveriam fazer. Isso aí está lá em Levítico, capítulo 1, versículo 2 em diante. Mas isso já é um outro assunto que vamos aprofundar em outro vídeo, tá bom? Agora vamos ver algumas formas apresentadas na Bíblia de adoração. Primeiro, inclinando-se, como está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3. Ajoelhando-se, está lá em Salmo de número 96, verso 6, 99, verso 5, Isaías capítulo 45, versículo 23, Romanos capítulo 14, versículo 11, Filipenses capítulo 2, versículo 10 e Apocalipse capítulo 15, versículo 4. A outra forma de adoração é levantando as mãos, como está em Neemias capítulo 8, versículo 6, e também vamos encontrar aí humilhando fisicamente, como está em Jó capítulo 1, versículo 20 a 22. E como você já está percebendo, não vai faltar aqui texto bíblico sobre adoração. O quinto é pulando e soltando, como vemos em Isaías capítulo 24, versículo 8, Atos capítulo 3, versículo 8 e 9. Em sexto, vamos ver aí levantando-se, né, ficando de pé. É uma forma também de adorar e exaltar a Deus, como está em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 30, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 6, 2 Crônicas ainda, capítulo 29, versículo 26, e Neemias, capítulo 9, versículo de número 5. A outra forma de adorar a Deus é ofertando os bens materiais, como vemos em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 10, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29, Abacuque, capítulo 11, versículo 17 e Mateus, capítulo 2, versículo número 11. Outra forma é com declarações, com palavras, como está em Isaías, capítulo 6, versículo número 3. Mais uma forma de adoração é com palmas, né? Apesar de muita gente proibir palmas ainda nos dias de hoje, no momento de culto. Mas Salmo de número 47, verso de número 1, diz bem claro que as palmas é uma forma também de louvar e adorar a Deus. Uma outra forma de louvar a Deus é lançando as coroas, né? Devolvendo a glória para Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Uma outra forma é uma forma bem estranha, né? Que possivelmente possa ser um escândalo para alguns, mas é deitando. Sim, deitar é uma forma de adorar a Deus, como vemos em Salmos de número 149, verso de número 5. Também uma forma de louvar a Deus, adorar a Deus, é com os instrumentos musicais. E o que não falta para isso é referência bíblica. Como vemos aí em Números, capítulo 10, versículo 10, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5, 1 Reis, capítulo 10, versículo 12, 2 Reis, capítulo 11, versículo 14. Gente, é muita referência bíblica e creio eu que elas estão passando aqui agora, né? É só você dar um pausezinho aí e fazer sua breve notação enquanto a gente está falando aqui, mas como que eu creio que você já parou o vídeo, anotou, então vamos continuar. Uma outra forma também de adorar a Deus é com danças espontâneas de alegria, o que é bem diferente das coreografias com fins de apresentações realizadas no dia de hoje. Embora eu não esteja aqui dizendo
que essas coreografias é certo ou errado, beleza? Mas as danças espontâneas com alegria em forma de adoração nós vamos encontrar no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, Salmos número 149, verso 3 e Jeremias 31, verso de número 13. E a 14ª forma de adorarmos a Deus é com hinos, ou seja, melodias com letras acompanhadas ou não de instrumentos, como vemos em Êxodo capítulo 15, versículo 1, Números capítulo 21, versículo 17, Juízes capítulo 5, versículo 1, 1 Crônicas capítulo 25, versículo 5 a 7, Esdras capítulo 3, versículo 11, Salmos número 40, verso 3, Salmos número 63, verso 3, Salmo 96, verso 1, e Salmo de número 149, verso de número 1 em diante. Ou seja, todo o livro de Salmo, como eu já disse, é um livro de adoração, né? Como vemos aí as referências bíblicas, Isaías 30, versículo 29, Marcos capítulo de número 14, versículo 26, Lucas capítulo 19, versículo 37, Atos capítulo 16, versículo 25 e Apocalipse 14, versículo 2 a 5. E uma outra forma de adorarmos a Deus é o silêncio. Sim, o silêncio é uma forma de adorar a Deus, como vemos em Abacuques capítulo 2, versículo 20. Pois até calados podemos adorar o Senhor, pois determinadas vezes o nosso gesto de abaixar a cabeça ou chorarmos falam mais do que palavras vazias e sem sentido. E por último, produzindo boas obras, sendo exemplo a ser seguido fazendo o bem, como vemos aí em Mateus capítulo 5, versículo 16, João capítulo 15, versículo 8 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Esta última forma de adoração foi deixada por último propositalmente, pois é a forma de adoração que mais mexe com o coração de Deus e que traz recompensas na eternidade, mas que é tão difícil encontrar naqueles que se dizem adoradores de Deus, principalmente em dias de tanta mídia, sucesso, fama, comércio, glamour no meio da música dita gospel. Podemos perceber pelas escrituras sagradas que não há uma forma específica de adorar o Senhor, e não somente com a música que podemos adorar. Em meio a tantos shows e emocionalismo, só Deus conhece os seus verdadeiros adoradores. E o primeiro subtópico aqui diz: parte integrante dos salmos de Hallel. O Hallel é composto por 6 salmos, que é o salmo de número 113 a 118, que são ditos como uma unidade em ocasiões festivas. Em ambas as ocasiões, o Hallel geralmente é cantado em voz alta como parte do serviço de oração da manhã. Também é recitado durante as orações da noite da primeira noite da Páscoa, exceto por judeus, lituanos e alemães, e por todas as comunidades após a ação de graça, após as refeições no serviço do Seder Pesach. Os dois primeiros salmos, 113 e Salmo 114, são cantados antes da refeição, e os 4 restantes são cantados depois da refeição. O segundo subtópico, já falamos bastante aí na introdução sobre o Salmo de número 118, e também sabemos que o Salmo de número 118 ele é um dos poucos salmos que não contém um título específico, né? Algumas versões bíblicas vão colocar sim um título, né, que é o título de Salmo de Benevolência, Salmo de Gratidão, mas esse salmo no original não existe um título. Então vamos aqui para o terceiro subtópico, um salmo que expressa gratidão. Assim, como vamos ver, como a gente vai perceber, cada versículo dele vai demonstrar e incentivar com que nós esteja sempre grato a Deus, né? Pois a sua misericórdia dura para sempre, e aí se vai. Mas aqui o segundo tópico diz, o caráter de Deus. O primeiro subtópico, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Em Marcos capítulo 10, versículo de número 18, Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Isso quando Jesus estava declarando que ele não era bom, na verdade Jesus estava dizendo que ele ainda não havia completado a sua obra e que só é bom aquele que começa e termina a sua obra. Como Jesus ainda não havia terminado aquilo que ele veio fazer na terra, ele então diz, por que me chamas bom?
eu não terminei minha obra não está completa, só existe um que é bom, que é Deus. Por quê? Ele completou a sua obra e descansou no sexto dia, pois ele havia completado, de fato, toda a obra da sua criação. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus é bom porque aquilo que ele começa, ele certamente termina. Agora vamos para a parte principal, que é Cristo no Salmo de número 118. Versículo 22 está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, um tipo não humano de Cristo. Né? A pedra aqui é um tipo não humano. Existem vários tipos humanos de Cristo. Por exemplo, Isaac é um tipo humano de Cristo. José é um tipo humano de Cristo. Davi é um tipo humano de Cristo. E existem alguns tipos não humanos de Cristo. Eu recomendo a vocês comprar aí no livro da CPAD sombras, tipos. Esse que está aparecendo aqui agora, né? Eu não estou com ele aqui em mãos, como dá para perceber. Eu não estou em casa, como eu já disse no começo. É um lugarzinho provisório. E então não tem como eu mostrar o livro em mãos. Mas eu estou colocando aqui para vocês aqui na tela, para vocês verem, fazer o print. E encomende esse livro que é muito bom. E essa pedra, que é um tipo não humano de Cristo, ela aparece em Gênesis capítulo 49, versículo 24, em Êxodo capítulo 17, versículo 6, e o apóstolo Pedro fala bem claro sobre isto lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 8. O Salmo de número 118 olha para além da rejeição da pedra, que é Cristo, como já falamos aqui, para a sua final exaltação no reino, que está aí bem claro no verso de número 22. E o verso de número 29 deixa bem claro que este sim é um salmo messiânico, que aponta para o Messias, aponta para o escolhido, para o ungido, que é Cristo. Pois Cristo afirmou que os salmos continham um testemunho dele, como vemos em Lucas capítulo 24, versículo 44. E as citações no Novo Testamento feitas do Saltério apontam sem dúvida para aqueles salmos que têm caráter messiânico. E Cristo é visto nos salmos em duas atitudes gerais. Primeira, como sofredor, como vemos aí o exemplo de Salmos número 22, e, por segundo, ele é visto como entrando no seu reino de glória, como está no Salmos número 2, Salmos número 24, e aí a gente pode comparar lá em Lucas capítulo 25 a 27. Cristo nos Salmos também é visto em sua pessoa como, primeiro, o Filho de Deus, como vemos em Salmo de número 2, verso 7, e como o próprio Deus, como está em Salmo de número 45, versículos 6 a 7, e Salmo de número 110, verso 1. Ele também é visto como Filho do Homem, como está em Salmo de número 8, versículo 4 a 6, e também como Filho de Davi, como vemos em Salmo de número 89, verso de número 3 a 4, e o verso de número 27 e 29. Por isso que a gente sempre vai ver algumas pessoas, enquanto Cristo caminhava na terra, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso fazendo menção, isso para provar que ele já estava sendo mencionado no livro de Salmos. E vamos falar um pouco mais sobre esta pedra angular rejeitada. A pedra angular era uma pedra crucial para estabelecer o alicerce, ou a pedra principal num arco. De acordo com este salmo, uma pedra rejeitada se tornou a principal na planta do edifício de Deus. Os cristãos viram isso como referência a Jesus por causa da rejeição e da certeza do significado de Jesus. Há pelo menos 6 referências diretas ao versículo de número 22 de Salmo de número 118 no Novo Testamento, que são Mateus capítulo 21, versículo 42, Marcos capítulo 12, versículo 10, Lucas capítulo 20, versículo 17, Atos capítulo 4, versículo 11, Efésios capítulo 2, versículo 20 e Pedro capítulo 2, versículo de número 7. Bom, e como é um vídeo de pré-aula, a gente não vai estender muito esse vídeo, né? A gente já falou bastante aqui, já se estendeu bastante.
Então, para não ficar muito comprido esse vídeo, a gente vai encerrando por aqui. Espero que eu tenha trago algumas boas informações para vocês, que vocês tenham crescido um pouquinho aí no conhecimento, né? E que vocês possam ter anotado aquilo que for útil para vocês passarem na sala de aula. Sei que tem muitos outros professores aí no YouTube que são excelentes também naquilo que eles têm transmitido para nós aí nas suas pré-aulas. Então, o que for bom para você, espero que você tenha anotado e que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Então não esqueça, deixa o seu joinha, um comentário para nos ajudar e também incentivar, gente. Que não parece, o comentário de vocês nos ajuda bastante, nos incentiva, porque não parece, isso aqui dá um trabalhão que só. Então eu não queria falhar com vocês, de estar aqui com vocês, de não poder trazer essa pré-aula. E eu já gostaria também de informar, como eu não estou em São Paulo, não estou próximo à minha congregação, não sei se eu vou conseguir pegar a revista do terceiro trimestre. Então, se você puder me ajudar, meu contato pessoal está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você puder, assim que a revista do terceiro trimestre for lançada e você tiver como enviar essa revista de professor o mais rápido possível, eu te agradeço. Já fiz o pedido na minha igreja, mas eu não sei se eu serei atendido, né? Mas se você aí puder me ajudar, eu lhe serei muito grato. Que Deus em Cristo nos abençoe. Graça e paz.